Síndrome de intestino irritável. Com certeza você chegou àquele momento que você acha que nada está funcionando, você vai sempre ter aquelas dores, e síndrome de intestino irritável não tem tratamento. E eu venho hoje para falar para você que, ao contrário do que você pensa, sim tem tratamento e tem como a gente resolver esse problema para você. Sou o Dr. Mahmoud e eu vou explicar para você sobre síndrome de intestino irritável. Então, síndrome de intestino irritável é uma síndrome que foi explicada recentemente, em termos médicos, não existe há muito tempo. Então, síndrome de intestino irritável, na verdade, nada mais do que aquele intestino nosso ficando irritado por uns alimentos, por umas situações e fazendo umas contrações peristalse que causam dores na nossa barriga, de forma exagerada. Então, como que a gente pode fazer o diagnóstico da síndrome de intestino irritável? É somente ter os sintomas e chegar lá no consultório e a gente acha que a pessoa tem? Não. Com certeza precisamos fazer uma investigação antes de supor que a pessoa tem síndrome de intestino irritável. É um diagnóstico de exclusão e não é um diagnóstico que a gente começa por ele. Então, primeiro a gente tem que excluir aquelas doenças que deixam a gente mais preocupado para chegar naquele momento que a gente pode falar, a pessoa tem síndrome de intestino irritável. Então, a primeira coisa, a pessoa vai chegar lá no consultório e a gente precisa investigar, por exemplo, dores abdominais relacionadas à vesícula, à gastrite, a problemas de intestino. Então, com certeza, nesses pacientes, a gente vai pedir exames, ultrassom, em uns casos, endoscopia ou até colonoscopia. Em uns casos, a gente chega até a pedir uma tomografia de abdômen, para ter certeza que não tem outro problema causando essas dores. A gente não pode supor que a pessoa tem síndrome de intestino irritável enquanto tem outra coisa dentro da barriga causando essas dores. Correto? Tá bom, a gente fez o diagnóstico, a gente pediu todos os exames e não apareceu nada, e agora todos os sintomas estão encaixando nessa síndrome. Então, qual é o padrão dessa síndrome? Quais são os sintomas para a gente falar que a pessoa tem síndrome de intestino irritável? 3 coisas importantes: cólicas abdominais fortes, relacionadas à necessidade de evacuar, com mudança de aspecto das fezes. É isso. Então a pessoa vai sentir dores, essas dores vão dar aquela vontade de usar o banheiro, a pessoa vai para o banheiro, evacua, na maioria do tempo ele vai sentir um alívio, só que essas fezes vão ter um aspecto diferente das fezes normais da pessoa, mais afiladas, diferentes, enfim. Assim, a gente pode bater o martelo e falar que a pessoa tem síndrome de intestino irritável. Doutor, tem relação entre síndrome de intestino irritável e ansiedade? Sim. Nos últimos anos, fizemos muitos estudos. Esses estudos mostraram que tem uma relação muito estreita entre ansiedade e síndrome de intestino irritável. Então, a gente não fica mais surpreso quando a gente recebe um paciente muito ansioso, muito preocupado sobre a vida diária, que também tem os sintomas da síndrome de intestino irritável. E por isso, na verdade, nos tratamentos a gente vai falar como o tratamento da ansiedade ajuda nessa síndrome. Agora, as intolerâncias alimentares, doutor, podem ser a mesma coisa? Exatamente por isso. Então, quando a gente vai investigando síndrome de intestino irritável, a gente tem que investigar intolerâncias alimentares. Essas intolerâncias incluem intolerância à lactose, a glúten ou até outros alimentos. Em uns pacientes, a gente pede até um painel inteiro de 200 alimentos para ver quais alimentos fazem mal para o intestino dessa pessoa. Mas, às vezes, tirando esses alimentos, a pessoa permanece com aquelas dores. Então, por isso que síndrome de intestino irritável é uma síndrome distinta das intolerâncias alimentares. Claro, as intolerâncias alimentares podem agravar, mas tem pessoas que fazem de tudo, que tiram todas as intolerâncias e mesmo assim tem uns sintomas. Então é uma síndrome que existe separadamente. Tratamento. Tratamento da síndrome de intestino irritável. Você acha que não existe, mas existe sim. Primeira coisa,
exercício físico, atividade física regular. Não pode melhorar o seu intestino sem atividade regular. Então, por isso, primeiro pilar no tratamento de intestino irritável é fazer exercício quase todo dia para melhorar a saúde intestinal. Ok? Se você está tomando aquele remédio, mas você não está indo para a academia, não está fazendo aquela caminhada, não vai melhorar 100%. Segunda coisa, saúde mental. A pessoa, na maioria das vezes, é uma pessoa ansiosa, que fica preocupada com muitas coisas. Então, quando eu recebo um paciente com síndrome de intestino irritável, eu sempre indico que ele precisa acompanhar com um psiquiatra, com um psicólogo, fazer tratamento tanto comportamental quanto às vezes medicamentoso, e por isso que muitos medicamentos de ansiedade e depressão melhoram os sintomas da síndrome de intestino irritável. Por quê? Porque a serotonina, aquele neurotransmissor que age no nosso sistema nervoso central, também age no nosso intestino. E por isso, quando a gente coloca esse hormônio e os outros em equilíbrio, a pessoa vai sentir uma melhora importante no intestino, ok? Terceiro tratamento, alimentar. Não pode ter síndrome de intestino irritável e consumir aqueles alimentos a quais você tem intolerância. Então, todas as intolerâncias alimentares temos que tirar da nossa dieta, porque são alimentos que nosso intestino não consegue digerir. Então, o que vai acontecer? Esses alimentos vão começar a irritar o nosso intestino, vão ser consumidos pela bactéria, que vai liberar gases e, consequentemente, vai causar aquele inchaço na barriga, aquelas dores e aquelas cólicas. Outro tipo de cuidado alimentar é evitar os alimentos que a gente chama de FODMAPs. FODMAPs, em forma simples, são aqueles alimentos que são muito fermentáveis, liberando muitas gases dentro do nosso abdômen, dentro do nosso intestino. Tem uns alimentos que, apesar de serem saudáveis, podem liberar mais gases do que outros alimentos. Exemplo disso, lentilha, grão de bico, até feijão. Então, esses são alimentos excelentes. Porém, para quem tem síndrome de intestino irritável, por serem alimentos de FODMAPs, liberando muitas gases e fermentáveis, a pessoa tem que evitar ao máximo esses alimentos. Terceiro tratamento, o quarto tratamento, é o tratamento medicamentoso. Então, medicação. Existe uma medicação que melhora síndrome de intestino irritável? Existe. Quais são os medicamentos que melhoram isso? Como falei anteriormente, podem ser aqueles antidepressivos ou aqueles medicamentos que melhoram a nossa ansiedade. Outros tratamentos incluem aqueles medicamentos que vão melhorar a contração do nosso intestino, então são antiespasmódicos, aqueles medicamentos que vão diminuir a magnitude da contração do nosso intestino, evitando aquelas dores que a pessoa pode ter. Então, em conclusão, a síndrome de intestino irritável é uma síndrome complexa. O diagnóstico deve ser feito depois da exclusão de outras doenças e outros problemas de saúde. O tratamento dele não é apenas um medicamento ou uma medida, é um tratamento mais voltado para a vida toda a vida da pessoa, seja alimentar, seja mental, seja medicamentosa ou até em relação das atividades físicas. Então, para a gente conseguir resolver síndrome de intestino irritável, a pessoa tem que seguir um estilo de vida diferente. Porque se você não fizer aquele estilo de vida diferente, vai sempre cair nos mesmos sintomas. Combinado? Não se esqueça no final desse vídeo de se inscrever no meu canal para aprender mais sobre os problemas do nosso aparelho digestivo e me seguir para mais informações. Tchau, tchau.